Então tá. Pessoal, bom dia. Nós vamos estar gravando aqui a nossa aula, tá? Nós vamos estar... E depois nós vamos estar disponibilizando essa aula para os colegas, tá bom? Pessoal, qualquer momento que vocês tiverem dúvidas, podem já imediatamente chamar, tá? Perguntar, qualquer coisa, já tá aí, tá? Eu vou estar compartilhando a tela com vocês e nós vamos estar gravando, eu vou estar explicando. Vocês podem vir e estar fazendo as perguntas, tá bom? Muito interessante essa aula, eu acho que eu vou fazer em 2 blocos ou 3. A gente já teve uma aula disso, que é aquele dia que a gente fez a aula ao vivo, que eu coloquei as características gerais. Depois a gente fez outra, eu mandei uma aula para vocês sobre o governo Dutra, só sobre o governo Dutra. Eu vou dar uma passada por cima hoje do Dutra de novo. E a gente faz a gente trabalhar Vargas, tá? Depois que a gente terminar Vargas, a gente vai ter uma de Juscelino, provavelmente vai ser uma aula de Juscelino, é muita coisa. Depois a gente vai ter de Jânio Quadros e João Goulart, que vai ser outra aula terrível de grande. Então acho que vamos ter uns blocos legais aí, para a gente chegar no regime militar e na Quarta República, tá bom? Essa é a nossa Terceira República. Beleza, galera? Fala comigo, ó, sim, não, tal, tá? Fala com o tio não dá conta de trabalhar sozinho, não. Se a pessoa não falar comigo é muito ruim. Parece que eu estou falando sozinho. Isso me dá uma agonia danada. Ajuda nós. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. A gente começar a nossa aula. Tá vendo aí? Beleza? Vamos lá então. Pessoal, como eu falei, depois se vocês quiserem rever a aula, qualquer outra coisa, tá aí para vocês fazerem. A aula da tarde também vai ser a mesma coisa, tá? Nossa aula é o Brasil República, né? A República Populista, de 1945 a 1964. Ou Terceira República, ou República Liberal, ou República Democrática, tá? Nós temos essas características que eu falei naquela primeira aula. Então, lembra que está até gravada e guardada para vocês. É um período que nós não enterramos. Ele não está morto, tá? Esse período é um período muito maluco. Por quê? Nós tivemos um amplo crescimento econômico, terrível mesmo, e um período que ele é ressuscitado até hoje. Toda hora, vira e mexe, alguém está falando sobre esse período, tá? Foi um período que o Brasil se industrializa como ninguém no mundo industrializou até hoje. Talvez a China vai bater a gente, talvez a China, tá? Vai nos bater nessa época, né? Que um país sai de agrário de 1930, chega industrial em 1980, 1970, tá? Então o Brasil houve um grande avanço e uma grande força econômica nessa época aí. E nós temos então dentro da economia esse viés, né, da política do bem-estar social, né? E aí nós vamos ter então uma grande interferência do Estado na economia e um monte de coisas, né? E na política a disputa entre, né, os liberais ortodoxos e os desenvolvimentistas, Estado desenvolvimentista, que vai ser a grande briga aí, e vai ter o Vargas como modelo, tá? O modelo a ser seguido, que a gente vai então estar estudando e vai então estar observando, tá? Na política, o que figurava eram políticos populistas, tá? Que vão estar se colocando. E também nós vamos ter também o problema da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, a gente já fez essa aula, que vai influenciar nas interferências do Exército Brasileiro dentro, né, da política também, com várias tentativas de golpe, influências em vários casos aí, tá bom? Então nós temos muitas características, eu quero que vocês entendam bem essas características, porque isso cai muito no vestibular, tá? Bacana? Vamos lá. Pessoal, vamos dar uma passada nesse esquema aqui. Só que eu já vou colocar um outro esquema melhor ainda para vocês de resumo. Vocês, quando forem para o Enem, não é nem para vocês
preocupar nesse assistir aula. Você só vai ler o esquema e já vai ajudar pra caramba. Bom, a gente teve o governo Dutra de 1946 a 1950. A gente sabe muito bem. Vocês já viram isso rápido. Foi um governo que vai ser apoiado por Vargas, a coalizão, né? Coalizão do PTB e com o PSD, que Vargas havia criado. E aí, ele então é candidato e ganha. Vai ter uma nova Constituição, pessoal. Acho que é a nossa 1, 2, 3, 4. Não, nós tivemos 1824, 1891, 1934, 1937, 1946. Nossa quinta Constituição vai ser nesse período aí, tá? E o que acontece? A Constituição de 1943, democracia, voto direto, e o voto no vice-presidente. Então vai ter algumas coisas aí. E nós vamos ter o plano SALT, né? Que depois de uma debacada econômica terrível que o Dutra vai fazer, com a abertura do Brasil para os produtos americanos, né? O que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Essa parada arrebentou o Brasil na trinca, né? Que vai quebrar o Brasil. E aí o que ele vai fazer? Ele vai tentar salvar o Brasil com políticas públicas de bem-estar social. O Estado cria políticas públicas para poder, então, salvar a economia, que é o plano SALT, saúde, alimentação, transporte e energia. Não vai dar muito certo, porque o Brasil estava sem grana. Beleza. Logo depois, então, nós vamos ter a eleição de Getúlio Vargas. O velho volta de novo, né? Bota o retrato de novo do velho na parede. É até um samba que vai ter agora. Vargas sobe ao poder em 1951 para ir até 1956. Tá? 51, 52, 53, 54, 50, até 55. 56 iria ter outro presidente. Roso, vou só fechar o seu microfone aqui. Já passou. Pessoal, ele ia até 56. Só que em 54 ele vai ter um suicídio. Por quê? Uma pressão política terrível sobre ele, no qual ele vai suicidar, e nós vamos falar sobre isso hoje. Conhecido como o pai dos pobres, o chefe do populismo aí, né? Ele que vai ter um desenvolvimento industrial, né? E ele vai melhorar muito, tanto para a questão das elites, tanto também para o povão. Ele vai botar o país de volta na linha. Ele vai vir com o projeto nacional de desenvolvimento, né, nacionalista, e vem com o projeto O Petróleo é Nosso e cria a Petrobras. A Petrobras custou a vida do Vargas, tá? Petrobras. Ele vai criar uma empresa de energia e eu vou estar explicando por que essas empresas eram fundamentais para o Brasil naquela época, tá? Porque os liberais ortodoxos queriam entregar para o capitalismo estrangeiro e o Vargas falou que não deveria. Vai ter uma greve, ele vai aumentar o salário mínimo em 100%, isso vai ser um problema também grave, que vai ser o ministro do Trabalho dele, que é o João Goulart, que depois vai virar presidente da República, vai ser o presidente deposto pelo golpe. Isso também não adianta bosta nenhuma, tá? E aí ele vai ter a UDN vai ser um grande opositor de Vargas, tá? E a UDN, então, o que ela vai fazer? Ela vai, com Carlos Lacerda, fazer muita oposição. E aí vai haver um atentado a Carlos Lacerda. Esse atentado vai, então, não vai matar o Carlos Lacerda, mas mata um oficial da aeronáutica. Esse oficial foi morto, que fazia segurança do Carlos Lacerda. Não sei o que um cara do Exército, das Forças Armadas, está fazendo segurança de um político e também um radialista, né? E aí essa comoção geral, as próprias Forças Armadas, a própria aeronáutica vai criar um negócio de investigação que vai dar lá no Vargas. E nisso, então, Vargas vai ser pressionado, vai dar um tiro na cabeça e vai morrer, né? E aí vai vir, então,
o Café Filho e outros caras que vão ser colocados. Vai ter novas eleições e entra Juscelino. Pessoal, só estou dando um panorama geral da coisa, tá? Juscelino vai entrar com a coligação PTB-PSD e vai trabalhar com desenvolvimento industrial, vai abrir para as multinacionais e vai colocar os planos dele de 50 anos em 5. E vai, então, criar Brasília. Nós vamos ter um desenvolvimento industrial interessante também, um desenvolvimento econômico. Juscelino é muito bem visto pelas pessoas da época, tá? Tem uma grande influência na nossa região, principalmente em Jataí, onde ela anuncia que vai mudar a capital e tal e tal. Depois de Juscelino sai, entra Jânio Quadros, o presidente mais comédia até hoje, né? Mas eu acho que a Dilma e o Bolsonaro vai ganhar dele, porque é o cara mais comédia, era Jânio. Agora nós temos dois que fez tanta cagada aí, que vai acabar ganhando como os mais comédia, né? Os mais engraçados e trágicos nós tivemos. E o Jânio Quadros, né? Ele vai não fazer nada, vai inventar um monte de coisa, vai demandar uma boa aula que eu vou falar. E ele vai renunciar em 6 meses. E vai entrar o seu vice, que é o João Goulart. Né? E o João Goulart vai subir ao poder, né? E vai tentar colocar um plano trienal que não vai funcionar. Depois ele vai vir com a reforma de base. E essas reformas de base vai rachar o Brasil, mais ou menos o que está hoje. Um lado da população acha que ele é um esquerdista, que é um comunista, lá. Outra parte acha que o povão ia às ruas e já apoiava o que ele estava fazendo, e lá. E nessa briga, ele não agia, né? De certa forma, não fez nada. E o Exército achou uma brecha dessa vez, que desde Vargas, o Exército, as Forças Armadas, principalmente o Exército, queria dar um golpe. Desde Vargas. Estava ali pronto para dar um golpe. E aí ficou essa lenga-lenga, eles aproveitaram no período de João Goulart, né? No governo de João Goulart, retira João Goulart, e aí eles assumem o poder em 1964. E aí nós vamos entrar em uma ditadura militar que vai acabar de uma forma desastrosa, tá? Para o Exército Brasileiro e para a economia do país. Nós estamos sofrendo até hoje por causa dos desastres militares. Beleza? Pessoal, eu falei de forma geral tudo que a gente vai estudar nessa matéria, tá bom? E eu vou então agora explicando parte a parte. Nós vamos falar do governo Dutra de forma rápida, porque vocês já assistiram às aulas. E vou então hoje me apegar bastante ao governo Vargas, que cai muito no vestibular. Até agora vocês estão entendendo? Tá tudo ok? Tá tranquilo? Qualquer momento pode abrir seu microfone, interrompa, faça sua pergunta. Não quiser fazer a pergunta, faz pelo chat. Fica à vontade. Nós estamos aí. Vamos lá então, galera. Bom, a República Populista de 1946 a 1964, né? 20 aninhos aí, né? 20 nada, né? 46, 56, 66. Nossa, 18 anos só. Que coisa mais horrível. A nossa até durou mais. Nossa, tá até durando. Eu não vi um doido para dar um golpe. Então nós temos os presidentes eleitos aí, né? Todos os presidentes. Nós temos o Dutra, o Jânio, a figura deles aqui. Isso, pessoal, isso aqui é o Dutra, o Jânio Quadros, Getúlio Vargas, Juscelino e João Goulart. Está vendo que Getúlio e Juscelino tá em destaque? Foram os grandes presidentes dessa época, tá? Os grandes, proeminentes, os caras que tem na memória do povo. O resto não foi tão legal assim, tá bom? Mas esses dois é guardado na memória do povão, tá? Bom, a gente já viu o que é populismo, a gente bateu naquela tecla, se for preciso, volta lá e dá uma assistida, tá? Então, vamos lá, a gente já viu as características gerais, né? Naquela aula, eu escrevi no quadro aqui atrás, volta lá e pega tudo, porque senão a gente fica maçando demais as coisas. República Populista, característica geral, Guerra Fria, bipolarização mundial entre Estados Unidos, capitalismo e União Soviética, na política externa se aproximava dos Estados Unidos e rompia de vez com o socialismo. Lógico, houve uma Guerra Fria, você vai ficar do lado dos socialistas? Só se você for doido. Nós estamos no quintal dos americanos, os cubanos fizeram isso não foi muito bom para eles, né? Até hoje está sofrendo lá uma ditadura,
uma debacle econômica, eles têm alguns avanços nas questões de IDH, de saúde pública, de educação e tal, eles estão bem, mas economicamente eles estão terríveis, né? Então, os cubanos, então, mostrou muito bem que essa aventura socialista é uma aventura idiota, né? E que não funcionaria aqui tão perto dos americanos. E nós também éramos um grande parceiro comercial do Brasil, né? E uma aproximação com a União Soviética levaria a uma ditadura socialista, que ditadura não serve nem de jeito nenhum, nem de direita nem de esquerda, tá? Só é para dar merda. Nós vamos ter uma Constituição de 1946, propiciou a redemocratização do país. Essa Constituição, presta atenção, tinha aspectos liberais, muito bom, sistema presidencialista, regime federativo, sistema representativo, voto secreto, universal e obrigatório para maior de 18 anos. Para nós, né, ainda continua essa parte, mas essa outra parte foi tirada. Analfabetos não podiam votar, né? E depois, já na Constituição de 88, vai colocar o voto dos analfabetos. Pessoal, né? Eu lembro quando esse voto... Olha só que absurdo. Olha que coisa absurda. Eu lembro que fez uma lei e que os analfabetos poderiam votar. E o povo comemorou, né? Eu lembro que o Renato Russo fez uma música, eu esqueci qual música dele. Vamos comemorar como idiotas a cada fevereiro e feriado, né? Tudo que é matuto e feio, tudo que é anormal. Vamos cantar junto o hino nacional, a lágrima é verdadeira. Aí eu sei que tem uma parte, vamos comemorar o voto dos analfabetos. O que ele fala isso? Nós somos um bando de idiotas. Como é que nós vamos comemorar voto de analfabeto num país que não deveria ter analfabeto? Tá? Não é que eu sou contra os analfabetos votar, tem que votar mesmo. Mas, pessoal, nós não deveríamos ter analfabetos. E o povo vai e coloca isso como se fosse algo muito interessante. Cabos e soldados não poderiam votar, né? Nem policiais militares, né? E nem cabos e soldados do exército não poderiam votar. Isso também é outra palhaçada. Por quê? Eles são cidadãos normais, eles vestem, trabalham na caserna, mas quando saem de lá, eles exprimem sua vontade política. Quando eles estão trabalhando, não tem que exprimir, nem eu, nem eles. Lógico, né? Mas hoje em dia, acabou esse negócio, poderiam votar. Maior autonomia dos estados e municípios, 3 poderes independentes, incorporação da CLT, né, na Constituição, né, nas leis, a Constituição aceita a CLT, e liberdade de expressão. Então, nós vamos ter, então, uma república, uma Constituição liberal e um tanto interessante para a época, tá bom? Beleza, pessoal? Eu falo isso porque geralmente isso cai no vestibular, essa Constituição. Se liga nisso aí, pessoal. São detalhes que aparecem lá. Vamos lá, pessoal. Eu vou passar bem por cima de novo do Dutra, que senão eu canso de falar desse velho, né? E aí a gente vai enrolar um pouco. O Dutra, de certa forma, ele vai assumir o poder. Ele vai proibir jogos de azar, mas já havia também proibição anterior, tá? Vai se alinhar com os americanos, com aquele slogan idiota que o nosso presidente hoje, né, também tem. O que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Ele já começa lá, sem nenhum acordo bilateral, sem nada, a ceder qualquer coisa que os americanos falavam. Não, tudo que vocês falar, eu vou ceder. Nessa história, então, os americanos começaram a chover de produtos industriais aqui, né? Então, sempre aquele ditado que minha avó dizia, quem muito trabalha mostra a bunda, né? Esse cara aqui, ele vai, então, entregar o que o Brasil conservou na sua economia, o que Vargas conseguiu juntar, né, de economia nossa, os americanos vão levar tudo em exportação. O Brasil tinha que sumir com os dólares que nós tínhamos aqui, dólar, ouro que tinha de reserva. Os americanos pegam porque nós comprávamos demais dos americanos. E isso vai dar uma quebrada na indústria brasileira. Nós compramos muito automóveis que vinham de lá. Nós compramos muito, mas muito eletrodoméstico. Já viu o desenho do Pica-Pau? Torradeira, aspirador de pó, liquidificador, todo aquele rol de coisas que estava avançando, máquina de lavar, televisores, rádio, esse tipo de equipamento que a gente estava comprando. Hoje em dia a gente tem o quê? Celulares, né?
Mas o que estava em moda naquela época eram esses equipamentos de casa, né? Eletrodomésticos, os Estados Unidos estavam num avanço muito grande. E nós compramos geladeiras. Nossa, mas é isso aí, quebrou a indústria nacional, arrebentou divisa. No que esse do maluco aqui acordou, né? Viu que muito abaixo mostra a bunda, nós acabamos detonando nossa economia. Ele vai tentar reverter tudo isso e vai criar o plano SALT, saúde, alimentação, transporte e energia, né? E tentava o quê? Com investimentos do governo, ele tentou organizar o país. Só que o governo já não tinha mais dinheiro. A grana estava vazada. Ele conseguiu fazer aquela rodovia, a Via Dutra, que liga o Rio a São Paulo. Né? Rodovia, acho que é isso mesmo. Rodovia Presidente Dutra. Ele conseguiu fazer isso aí e de resto não fez nada e vai acabar o seu governo, né? Bem fraquinho. A Constituição, pessoal, depois vocês dão uma lida aqui depois. O mandato do presidente era de 5 anos. Eu também acho muito interessante o presidente de 5 anos. E depois o presidente não ter reeleição. E seria muito interessante ele nunca mais voltar a ser presidente, né? Os sindicatos mantiveram atrelados ao governo, ao Ministério do Trabalho, assim como existia no governo, no Estado Novo, né? Proibição de greve e outras coisas. Liberdade partidária, de certa forma, desde que não seja, presta atenção nisso, desde que não seja partidos que queiram mudar a ordem nacional. Então, o Partido Comunista Brasileiro colocou-se na ilegalidade no governo Dutra, porque era um partido que queria dar um golpe. E eles colocaram ilegalidade. Aí, né, garantir liberdade individual, liberdade de imprensa, isso é normal, que tem que ter em todo lugar, que é um poder que os gregos chamavam de isegoria. Bom, aí nós vamos ter o caráter conservador, que ele vai romper com os Estados Unidos, né, e vai se alinhar, né, com os americanos e vai acabar com as relações com a União Soviética e vai colocar o PCB, né, o Partido Comunista Brasileiro, na ilegalidade, tá? E assim ele vai ter todos os seus as suas matizes, né? Alinhamento internacional, liberalismo econômico. Eu só estou passando por cima o plano SALT, que é um fracasso, né? E assim nós vamos ter o final do Dutra como um governo que não foi muito bom, ele foi bem fraquinho. Bom, aí nós vamos ter então o Getúlio Vargas, conforme falei na aula passada, ele sai como ditador, deveria ser preso, condenado e está preso o resto da vida. Mas não, no Brasil é tudo, né, um puxadinho daqui, uma ajeitada para o amigo daqui. Então, o acordo é que ele não seria preso nem nada, que ele apoiasse a eleição do Dutra, que o Dutra era chefe do Exército, fazia parte até do governo Vargas, né? E aí, o que acontece? Vargas pode ser candidato. Ele foi senador, a gente sabe disso, na outra aula eu expliquei para vocês. Ele vira senador pelo Rio Grande do Sul, fica no governo Dutra quietinho lá. Quando sai a campanha para presidente, tá lá o velho de novo. E o velho candidata. E o que acontece? O velho ganha. Em um turno só, o Vargas ganha a eleição. Não tinha nem... Ele não ganhou nem de 50%. Naquela época não tinha 2 turnos, viu, pessoal? Esse negócio de 2 turnos foi muito interessante, tá? 2 turnos foi muito interessante. Aí o Vargas ganha lá com quase 40% dos votos, ele ganha bem, né? E então se torna presidente da República. Votado pela primeira vez. Pela primeira vez, o homem do povo. Olha só que engraçado. Quando ele entrou em 30, ele entrou como ditador. 34, quem votou nele? O Congresso, que estava fazendo a Constituição, e vota nele. Em 37, ele dá um golpe. Sai em 45 e volta pelo voto. Pelo voto em 50. Ele vai ser eleito
né, em 1950 e assume o governo do Brasil. Olha só que muito interessante essa parte, né? Essa parte é muito interessante. O povão votou mesmo no velho, né? Botaram o Vargas de volta na presidência. Tá aí até uma cantiga aí embaixo que eu até quis colocar para vocês. Aqui, pessoal, ó. Bota o retrato do velho outra vez. Era uma canção da época, né? E aí ele entrou. E ele vai terminar de forma trágica. Aqui está a notícia do jornal da época. Última hora, havia adiantado ontem o trágico propósito. Matou-se Vargas, né? Então o presidente cumpriu a palavra. Só morto sairia do catete. O catete era um palácio no Rio de Janeiro, no qual era uma casa, né? Mas falava Palácio do Catete, no qual os presidentes governavam. Hoje nós temos o Palácio da Alvorada, do Planalto, lá em Brasília, onde os presidentes moram. Mas na época a capital federal era o Rio de Janeiro, certo? Então ele ficava no catete. E ele só saiu de lá morto e foi mesmo, né? E assim, o que acontece aí? O Vargas suicida e ele então deixa, né, a presidência. E com uma frase muito, muito massa. Liga nessa frase. Deixo a vida para entrar para a história. O cara era foda. E assim, ele realmente entrou para a história. Deixa a vida para entrar para a história, porque ficou muito, muito trágico e muito forte isso na memória nacional. Tá bom? Pessoal, até agora está entendido? A gente vai viajar agora no governo Vargas. Tudo bem com Dutra? Tá tudo tranquilo? Então tá bom. Então eu dei uma passagem do que Vargas fez. Ele vai fazer a expansão da Companhia Siderúrgica Nacional, que ele já faz antes da guerra. Da Vale do Rio Doce, que já tinha feito antes da guerra. Criação da Eletrobras. Ele vai começar a criação e vai, né? E vai haver a criação, muito importante essa empresa, do Serviço Social Rural e do Seguro Agrícola, né? Do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, pessoal, BNDES hoje, né? BNDES, era só BNDE, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, agora tem social. Pessoal, isso foi muito bom. Esse banco, você que é empresário, você pode pegar dinheiro emprestado a juro baixo nele. É um banco fantástico, tá? E ele, então, é um banco que fomentou muito a indústria no Brasil. Vargas tinha uma ideia muito avançada para isso. Então, no período que Vargas governava, houve um avanço muito grande. Em questão econômica, Vargas é fantástico. Mas, assim, eu achei interessante, mas a gente pode discutir isso. Mas em questão... É notório o avanço que ele fazia. Mas em questão de política, Vargas é um lixo, né? No período militar dele, do regime dele de ditadura, matou mais gente, muita gente. Acho que foi o período que mais o Brasil matou e perseguiu pessoas politicamente, tá? Até mais que 64 a 85, beleza? Então ele não é boa bisca não, viu, gente? Por causa disso. Não curto muito não. Mas genial em se tratar de desenvolvimento do país, ao meu ver, porque é uma política que eu concordo. Vamos lá, que eu já até falei isso para vocês na aula passada. Por que o liberal e o nacional desenvolvimentista, que eu chamar de progressista, eles pensam? Hoje nós temos essas duas visões. Na aula passada eu expliquei. O pensamento liberal acha o quê? Que o governo não deve interferir principalmente de direita, liberal ortodoxo, né? O que o governo não deve interferir nas decisões, não deve interferir o mínimo, e que as pessoas, o indivíduo, ele é melhor para reger as coisas do que o governo. Então deixe que a economia se vire sozinha e que o Estado não interfira. Já o trabalhismo, ele já vai do centro para a esquerda, já acha que não, que o Estado tem que interferir para quê? Para que possa haver uma diminuição das desigualdades, porque se deixar sozinho, vai haver muita desigualdade e pode haver problemas. Então, há toda essa briga. E aí, esses dois têm essa premissa básica deles, no qual há uma briga entre liberais e trabalhistas, hoje conhecido como os de direita, os liberais de direita, e os progressistas, conhecido hoje, eu não sei que a gente pega sempre os termos americanos,
mas eu conheço como trabalhista ou nacional desenvolvimentista. Bom, Getúlio Vargas, 1951-54. Ele vai ser eleito, logicamente, pela coligação dos partidos que ele criou, que eram os partidos mais fortes, o PTB e o PSP. Ah, é PSP, né? Nem PSD mais, ó. Ele vai pegar, então, esses partidos e vai estar com ele. A UDN vai ser a grande oposição dele, tá? A UDN vai se opor a Vargas e vai haver toda essa ideia aí, né? Que vai estar. Ele vai pegar o país numa crise econômica, com inflação alta, lógico, herdada do doido do Dutra, foi uma tragédia, aquela política do Dutra. É uma crise política, greves e pressões oposicionistas. Por que greves e essa questão? Porque o Brasil vai cair muita renda, vai ter muita inflação. Vocês não conhecem, vocês estão vendo o que é inflação hoje. Hoje vocês têm uma noção de inflação quando o pai de vocês chegou em casa e falou que a carne dobrou o preço, que o arroz dobrou o preço, o feijão dobrou o preço. E isso faz o quê? O salário do seu pai não dobrou. Né? O seu salário não dobrou. Aí você vai comprar um celular que estava de 1.000 e pouco, hoje já está 2.000 e tanto. Por quê? Evasão de divisa, crise econômica gera inflação. Né? E essa crise, então, vocês mais ou menos agora entendem, porque isso não existia. Existiu muito na minha época, né? Então você ia fazer, você recebia, igual eu recebi ontem, eu ia correr no supermercado e fazer compra e guardar. A gente estocava, né? Porque as coisas iam aumentando durante o mês. Então isso fazia com que o trabalhador arrebentasse demais, né? Ele não teria como se desenvolver. Criação do BNDE, Investimento Industrial e Nacional, para quê? Para haver um dinheiro do governo emprestado mais barato para os industriais, para fomentar as indústrias e o comércio e tudo mais. Isso é muito bom, pessoal. Até hoje existe esse banco. Ele tem um capital gigantesco, riquíssimo. Quem que eram os nacionalistas, os nacional-desenvolvimentistas, que queria que o Brasil industrializasse por ele mesmo, queria que o próprio governo fosse a locomotiva que criasse as estatais nas áreas que o Brasil não tinha como criar, então o governo criaria, né? E principalmente em setores extremamente importantes como de energia e setores de bens primários, como siderúrgicas e na mineração, na energia tanto de petróleo como energia elétrica. O Estado criou essas estatais para quê? Para que pudesse fomentar, para que nenhum capital fora tomasse conta disso e nós ficaríamos à mercê dessas pessoas. Mais ou menos como nós estamos à mercê hoje da telefonia móvel. São poucas empresas e elas fazem o que quer, né, do Brasil. Antigamente era uma empresa, mas o que acontece? As estatais, elas são ineficientes. Né? Nós temos que entender isso. E nessa época existia, para você entrar numa empresa estatal, qualquer parte do governo, você tem que passar por concurso público, e o concurso público você não demite, né? E aí os salários vão aumentando devido à questão política e a produtividade é baixa, muito diferente da iniciativa privada, que com certeza eles têm razão, rege melhor seu dinheiro, né? Então, houve toda essa briga e há ainda essa discussão hoje em dia. Quem era esse? Estudantes, sindicalistas, o PTB, os comunistas eram da ideia nacionalista. E eles vão ser da campanha do Petróleo é Nosso. Já do lado liberal, da UDN, ou conhecido como entreguistas, queriam que o Brasil parasse de investir, deixasse a lei da oferta e da procura, deixasse o mercado desenvolver por si só, deixe as indústrias internacionais, deixe haver investimento aqui no Brasil, e o governo para de tentar reger isso aí, porque isso aí só gera problema. E era a ideia deles. Então o DN, que vai enfiar os ruralistas, vai enfiar banqueiros e outros ligados ao capital estrangeiro, vai então estar desse lado. São os empresários ligados aos Estados Unidos, setor das Forças Armadas, né? A Escola Superior de Guerra tinha essa ideia liberal, o exército estava do lado deles. Devido também, do lado de lá está os comunistas apoiando, então o exército vai estar do lado de cá contra eles. E dos meios de comunicação, a Globo, Estadão, Folha de São Paulo, né? Sempre eles estão desse lado. A Globo até hoje ela é desse lado. Gente, nós estamos vivendo de novo
A hora que eu vejo esse período, eu vejo sempre. Mas é melhor viver isso aí, melhor ter discussões, melhor ter oposição, né, do que não ter nada, porque assim desenvolve mais. E aí o Vargas já vai mandar de cara um projeto de criação de uma empresa de energia. E aí o que aconteceu? Foi lançado pela UDN e outros estudos. A Texas Corporation, vocês não sabem, mas antigamente tinha uma empresa que chamava Texaco no Brasil. Chama Texas Corporation, que era uma empresa de petróleo muito grande americana, que fez vários estudos no Brasil, em vários locais, e falou: o Brasil não tem petróleo. Veio os soviéticos, fez vários e vários estudos, falou assim: o Brasil não tem petróleo. E aí tinha Monteiro Lobato, que falou que tinha, o escritor lá da Sítio Pica-Pau Amarelo e outras coisas. Monteiro Lobato entrou nessa, e vários outros caras entrou nessa. O Brasil tinha petróleo. E sim, o Vargas também mandou os cientistas brasileiros fazer. E o Vargas falou: petróleo, tem petróleo, e o petróleo é nosso. O petróleo é o que movimenta o mundo, pessoal, hoje. Tá? Se o petróleo sobe, tudo sobe. Se o petróleo cai, tudo cai. O petróleo caiu demais, dá problema. Né? Tanto na Bolsa de Valor, a commodity melhor de você mexer é o petróleo. Melhor. Se você for mexer na Bolsa, principalmente no mercado internacional, você trabalhar com a commodity petróleo é o que dá mais grana. Petróleo e ouro, né? Cara, mas é tenso, viu? E o petróleo, então, ele tem essa Bolsa Internacional que ele sobe e desce. Bom, com isso, então, Vargas falou: tem petróleo sim, e eu vou criar uma empresa de energia. Para que criou a Petrobras, pessoal? Para que se cria essas empresas? O Brasil importava combustível, importava petróleo, nós não tinha refinaria, não tinha nada, nada. E como eu falei para vocês, o petróleo é que move o transporte no Brasil. Nosso sistema modal é o quê? De caminhões, não é de trens, nem de hidrovias. É o pior sistema que tem para gastar, mais caro. Mas ele é bom por quê? Porque um caminhão é uma empresa. Um caminhão é uma empresa, ele gera construção de rodovia, né, que gera emprego. Nessas rodovias vai ter os postos de gasolina, que gera emprego, vai ter as borracharias, vai ter as oficinas mecânicas, vai ter os eletricistas, vai ter os caras que pintam, vai ter os mecânicos. Então ele gera muito mais coisas, muito mais emprego, indiretos, certo? Além de tudo, né, os automóveis também estavam. Então nós comprávamos combustível e tínhamos que colocar nos nossos veículos, e isso era muito caro. Vargas sabia muito bem que precisava dele ter o quê? Uma empresa brasileira para fazer o petróleo, para poder o quê? Regulagem de preços, tá? Que a doida da Dilma acaba em 2015 ou 2016. Ela acaba com isso. Havia o subsídio do governo ao petróleo e a Dilma tira. Por isso que a gasolina vai subir, e o Temer deixa e o Bolsonaro deixa, porque eles querem vender essa empresa primordial para o Brasil. A ideia era o quê? Era pegar o petróleo, né, fazer uma empresa nossa e essa empresa tomar conta do petróleo no Brasil, tá? Para ela poder regular. E ela ter o monopólio disso. E nós criamos a Petrobras. E a Petrobras deu muito certo. É uma empresa que ela, do poço ao posto. Nenhuma empresa do mundo faz isso. Pessoal, 90% do planeta, as empresas de petróleo são estatais. Apenas os Estados Unidos que não. As empresas de energia são estatais. Nos Estados Unidos que não é. Porque os Estados Unidos já têm suas companhias de petróleo, que era do Rockefeller, que ele vai dividir em várias, né? Devido à lei antitrust, né, de 1906, ele vai dividir e vai ter aquela mundo de empresas de petróleo. Os americanos não, mas é autorregulado pelo governo fortemente. Tá? No Brasil, nós fizemos um modelo internacional, só que nós fomos mais positivos que qualquer um. Nós tínhamos transportadora, nós tínhamos o cara que produz, fura, extrai, refina, transporta e vende no posto, lá na boca do carro, que são os postos Petrobras. Então, nós pegamos o petróleo lá no buraco e levamos até no tanque do seu carro.
Essa foi grande sacada da Petrobras. Por quê? Não tinha nenhum intermediário aqui. Então o governo regulava o preço do petróleo conforme ele quer. E isso ajudava demais a economia do Brasil. Porque ele poderia o quê? Fazer com que o petróleo seja baixo e um custo a menos para a indústria, que precisava de energia, o transporte e tudo mais. Então ele fez a Petrobras por causa disso. Vocês estão entendendo isso, pessoal? Por que serve o estatal? Meninos? Sim ou não? Beleza? Tá vendo essa ideia? E aí o Vargas vai fazer isso. E a Petrobras vai embora. Logo depois, os militares, no governo de 64, acho que 70 e poucos, vai criar um sistema também muito interessante, chama Proálcool, que a gente vai falar depois. Muito bom também. Bom, então Vargas vai criar a Petrobras e já vai criar o embrião da Eletrobras, que é a empresa de energia. Essa Eletrobras era para quê? Para movimentar a indústria brasileira de energia elétrica, vender mais barato, né? E tudo mais. Aí os estados também começaram a criar suas empresas de energia elétrica. Aí o Goiás vai criar a CELG, Centrais Elétricas de Goiás, até no governo do irmão do como é que é o nome do nosso... Ah, gente. Ah, me fugiu aqui a cabeça. Ah, desculpa, como é que eu esqueço o nome do cara? Né? E aí ele vai criar as empresas estatais de energia, que depois foi vendida pelo Maguito, depois a nossa geradora de energia, depois foi vendido pelo Marconi, e nós estamos agora com essa Enel aí. Mas foi criado isso naquela época, para quê? As centrais elétricas de Goiás, né? Para quê? Para poder pôr energia mais barata, certo? Mas devido à ineficiência do Estado, isso aí acaba dando esse problema que nós temos. Então, cria a Petrobras, começa a criar a Eletrobras, né? E aí, devido à crise econômica que estava, a inflação, ele vai mandar aumentar o salário em 100% o salário mínimo. 100% o salário mínimo, pessoal. Era, segundo o ministro do Trabalho, o João Goulart, Jango, na época, ele era para poder reparar as perdas com a inflação. Mas isso não adiantou muita coisa. Quando ele meteu o salário a 100%, o que o industrial vai fazer com seus produtos? Aumentar também 100%. Né? Então, não adiantou nada, porque gerou mais inflação, porque houve mais gastos industriais e não virou porra nenhuma. Crítica generalizada da oposição, vai haver um manifesto dos coronéis e nós vamos ter o atentado na rua do Toneleiros. Preste atenção nessa foto aqui, né, que eu vou explicar. O que aconteceu? Tinha um cara da UDN, um jornalista, cara, esse batia no Vargas, e era um homem burro não, um homem inteligente, chamado Carlos Lacerda. Duro de opositor, inteligente é isso, né? Então ele tinha muita intenção, ele era tido como entreguista, mas ele era um liberal, tá? E aí o que estava acontecendo? Ele metia o pau nesse nacional desenvolvimentista, Estado desenvolvimentista, né? Estado desenvolvimentista de Vargas. E aí o que vai acontecer? O Lacerda não tinha dó não, batia. E o Lacerda então, em um almoço, num restaurante, na saída desse restaurante na rua Toneleiros, um cara dá um tiro no Lacerda, dá uns tiros lá, acerta a perna do Lacerda e mata um oficial da Marinha, um major da Marinha, né? Nisso, então, virou uma bagunça. O Rio de Janeiro virou uma bagunça. Por quê? O Carlos Lacerda tomou um tiro na perna, aí ele aparecia de cadeira de roda e com a perna engessada, fazendo drama. Eu nunca vi na minha vida um cara tomar um tiro e engessar a perna. E aparece com a perna engessada. Aí eles iam lá na viúva do major da aeronáutica e filmava ela e os filhos chorando. Fez uma comoção nacional. A aeronáutica vai lá no Galeão, onde eles têm a sede da Força Aérea, e começam a investigação, que não é da capacidade, da competência deles, é da competência da polícia.
mas eles não queriam saber e começaram a investigar. Então começou a se chamar de República do Galeão, né? Começou-se a passar por cima dos direitos, né? Dos direitos, né? E aí, já uma das coisas que as Forças Armadas não podem fazer investigação, né? Ela pode ter um serviço de inteligência, mas ela não pode fazer investigação. Quem faz é a polícia. Nesse caso aqui é a polícia do Rio de Janeiro, a polícia da Guanabara, o estado da Guanabara que chamava. E aí, eles então, a República do Galeão vai fazer todas as investigações e vai dar num cara chamado Gregório Fortunato. Gregório Fortunato é que foi o mandante do assassinato do Major e a tentativa de assassinato do Carlos Lacerda. Quem era Gregório Fortunato? Adivinha? Chuta, pessoal. Quem era Gregório Fortunato? Quem? Fala pra mim aí. Segurança do Getúlio Vargas, pessoal. Então, pessoal, A ligado com B dá o quê? Dá Vargas, certo? 2 e 2 é 4. Ninguém vai me tirar a ideia de um cara que é um psicopata mesmo. Porque fazer uma ditadura e mandar matar igual ele mandou matar, não vai mandar matar esse cara aqui? Pá pra cima de mim não, meu irmão. E esse doido aí vai então, o povo então vai começar a pegar no pé dele. E a imprensa vai pegar no pé dele e as Forças Armadas vai pedir a renúncia de Vargas. E as Forças Armadas prontinha para dar um golpe. Vargas foi longe demais com a criação da Petrobras. Vargas foi longe demais com a criação da Eletrobras. Essa política é desastrosa para os interesses nacionais, que é os interesses da elite, que era ligado com os americanos. Os americanos estavam aqui em cima do Brasil, a CIA, doido, porque queria esse petróleo, queria um monte de coisa, e não queria influência da União Soviética aqui, e ficou, né, no 12, em cima do Vargas. E o que acontece? Né? Vargas, então, vai ficar extremamente pressionado, muito pressionado. E Vargas pega e fala, e começa a pedir a renúncia dele, querem dar um golpe nele, o exército está pronto para dar um golpe, e ele vai ter problemas. Por quê? Até a população vai contra. Porque, lógico, a gente vai contra uma barbaridade dessa, uma babaquice dessa, né? Nós estamos vivendo um regime democrático. A mesma coisa eu falo, o cara pegar e mandar dar uma facada no Bolsonaro. Isso é um absurdo. Eu não gosto do cara, mas, cara, isso aí é um absurdo. Isso é contra a democracia. Se o cara foi eleito, parabéns para ele e que seja um bom governo. O povo aceitou. Não tem que ter essa palhaçada, não. Né? E aí o cara vai matar seu opositor? Vá merda, cara. Não tem que fazer uma coisa dessa. Isso é absurdo, isso é errado. Errado, né? E aí o que acontece? Vargas, então, vai ficar pressionado, muito pressionado, né? E aí o que ele vai fazer? Ele vai dar um tiro no peito e vai suicidar. E vai escrever uma carta testamento escrita assim: deixo a vida para entrar para a história. Se liga nessa, né? Eu acho interessante vocês também ver. Antigamente, com a ideia de historiador, eu achei que ele tinha sido assassinado. Tiro no peito, né? Aí, somente com a balística para você saber a distância. Se caso for suicídio, é uma coisa. Se caso for distância, é outra, né? Outra coisa, tiro no peito, em 90% dos casos, são mulheres que dão tiro no peito. Tá? Por quê? Porque a mulher não quer estragar o rosto. Nem para morrer as mulheres querem ser feia. Né? Então a mulher geralmente suicida com tiro no peito. Quem dá tiro na cabeça, 99% são os homens. Porque o homem não quer sentir dor. Entendeu? E aí eu pensei, acho que Vargas foi assassinado e não foi morto. Só que, porém, contudo, entretanto, eu achava isso nas minhas devaneios pessoais, né? Deveria fazer todo um estudo. Mas o que eu pensei? Isso foi caso pensado. Por que ele não deu um tiro na cabeça? Se dá um tiro na cabeça, o caixão é fechado. Se dá um tiro no peito, o caixão é aberto. Justamente o que aconteceu. Ele dá um tiro no peito, na hora que vai fazer o velório dele, o que acontece? Há uma comoção nacional, nunca antes vistas para um presidente.
Morreu o pai dos pobres. Os pobres, né, como ele era muito populista, fazia políticas trabalhistas e tal, o povo é muito grato. O povo brasileiro é grato. Por que o povo brasileiro é muito grato a quem faz coisa boa para ele? Olha só para você como que eles gostam do Lula. O Bolsonaro subiu a sua popularidade porque ele deu aquele auxílio emergencial, né? O povo é grato. Vargas é tão popular porque ele deu aumentos trabalhistas e direito trabalhista. Então o povo é grato. O povo é grato porque consegue pôr comida na mesa. Então ele é grato ao político da hora que faz isso, né? Então naquele momento, então o povo começou a chorar porque morreu o cara que estava ali para apoiar ele. E aí foi uma comoção nacional, foi briga contra o exército, briga contra isso, briga contra aquilo, e todo mundo esqueceu a morte do soldado lá, da aeronáutica, o major da aeronáutica, e todo mundo esqueceu o tiro do Lacerda. E todo mundo foi falar da morte do Vargas. Com isso, então, o exército recuou, não teve como dar o golpe. E aí vai assumir o vice-presidente, já havia rompido com Vargas, né? Que é o Café Filho, que é um bosta de um homem. Começou a assumir o presidente, ai, tá muito difícil, ai, eu tô passando mal, muda. Aí foi Nereu Ramos, aí muda, né? Aí vai até ter as eleições, né? Então vamos aqui no final do mandato de Vargas. No final do mandato de Vargas, Café Filho assume, que era o vice pelo PSD, que foi eleito, ele era eleito, viu, pessoal? Você votava no presidente e no vice, né? Ele vai se aproximar com a UDN, porque ele é um bostão, né? E ele vai fazer as políticas da UDN no final, facilita a importação para empresas estrangeiras, volta de novo aquela política do Dutra, de vinha as importações, afastamento por doenças, porque ele é vacilão. Aí Carlos Luz, não Nereu Ramos, é o outro que é esse. Presidente do Congresso assume, né, que é o senador, né, Casa do Senado, tentativa de golpe, que não vai dar certo, impedido por Henrique Lott. Isso, pessoal, eu lembro que eu acertei uma questão num concurso por causa disso. Muita gente não sabe, não percebe, mas isso aí aconteceu. No governo desse Carlos Luz, vai haver a eleição. Quem ganha a eleição é um cara chamado Juscelino Kubitschek, tá? Esse é muito massa. É o nosso John Kennedy brasileiro. Por quê? Era um homem muito bem posto, muito bem vestido, uma mulher muito bonita, a Sarah Kubitschek, de uma família importante do Brasil, né? Era o presidente Bossa Nova, muito agradável, viajava, era um homem fino, né? E tal. E ele vai ganhar as eleições. O Juscelino ganha. E aí os caras falaram que o Juscelino é um esquerdista, vamos tirar ele do poder. Que essa palhaçada que o povo tem mesmo. Os babaca. Não dá conta de ganhar eleição, faz essas palhaçadas. E aí o exército tentou dar um golpe. Parte do exército falou, é a ordem democrática que vai se prevalecer. Eu acho isso muito interessante porque o exército brasileiro ele tem que manter a ordem democrática. Não dar golpes. E aí, parte do exército, liderado pelo general Lott, acho que é a 3ª divisão, vai colocar os soldados na rua e vai falar pro resto do exército brasileiro. Vem tentar tirar a posse do cara. E o Lott tomou conta, meteu tanque de guerra, soldados na rua, soldado mesmo, com aquelas metralhadoras de chão M249, soldado mesmo. Botou na rua até a posse de Juscelino Kubitschek. E o exército brasileiro recua para a caserna, que é o lugar deles. Eles não têm que vir dar golpe. E aí, nós vamos ter na próxima aula o governo de Juscelino. Então, vamos lá. Getúlio Vargas versus Estados Unidos, grandes multinacionais, na tentativa delas tomar conta dos mercados, do que é principal do Brasil, né? Getúlio Vargas versus Carlos Lacerda, da UDN, conhecido como entreguista, mas é os liberais ortodoxos, né? Que tinha os interesses americanos envolvidos aqui, né? Consequência, grave dificuldade financeira e política para o Brasil, porque vai haver essa disputa, né, nesse período. Vai haver o crime da rua Toneleiros, conforme eu falei para vocês. O suicídio de Vargas. No prazo de 1 ano e meio, o Brasil teve 3 presidentes. Café Filho, tá certo, Carlos Luz e Nereu Ramos, tá? Então,
vão ter 3 presidentes nesse período para poder... Nereu Ramos, eu sabia que esse cara era o que tinha governado, que vai ter esse período. E o Nereu Ramos, então, vai ser o presidente nessa época. Bom, pessoal, então, pessoal, por hoje é só, né? Eu fico com vocês nessa notícia de jornal, última hora, havia adiantado ontem, o trágico propósito. Matou-se Vargas, extra, né? Cumpriu a palavra, só saíram morto pro catete. A sanha dos meus inimigos deixou o legado de minha morte. Levo o pesar de não ter podido fazer pelos humildes tudo aquilo que eu desejava, né? Então ele fez uma carta muito interessante. Deixa a vida para entrar para a história. Olha só bem o populismo dele aqui, ó. E aí tem mais outras coisas aqui que talvez vocês queiram ler, né? Eu vou deixar, quando eu terminar a aula, todas essas aulas lá em um PowerPoint, lá no Classroom. Alguma dúvida, pessoal? Isso aqui vai cair no vestibular de vocês mesmo. Tem alguma dúvida? Sim ou não? Tá tranquilo? Então não tem dúvidas. Nossa, ótimo. Quero que vocês rebentem nessa prova, tá? Quero que arrebentem, porque é a hora de vocês conseguir a vaga de vocês lá no Enem. Pessoal, é para continuar essas aulas remotas, assim, as aulas online, ou vocês querem que faz vídeo? Não, a galera toda tá pedindo. Então já tá marcado. Semana que vem, quinta-feira, aula das 8 às 9, tá? Comigo de novo, tá bom? Se puder avisar no grupo lá, sempre tá avisando. Quando eu mandar o link, manda pro grupo de vocês, tá? Porque eu não vou entrar mais nos grupos de aluno, né? Aí eu vou mandar o link por lá, eu mando o link também pelo Classroom, tá? E essa aula fica gravada, no qual vocês podem, então, vocês podem, então, estar revisando e olhando, e qualquer coisa me pergunta, tá? Eu fico à disposição pelo celular a hora que vocês precisarem, tá bom? Se for preciso, a gente abre o Meet e fala. Beleza, galera? Bacana? Então, agradeço vocês, tá, pessoal? Eu vou deixar hoje já um resumo lá para vocês no Classroom, geralzão, que vocês nem vai ficar precisando de ficar fazendo revisão. Uma semana antes do Enem, você só dá uma lida ali e vai pro Enem, fica de boa e vai tirar 10. Falou, até mais pra vocês. Muito obrigado, viu, pessoal?